Olá, classe, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma unidade da nossa apostila de história. Essa segunda unidade se chama O que forma um povo? Muito bem, ela começa com a imagem de um templo, o templo que se chama Leão de Naga. Esse templo está localizado num país chamado Sudão, que fica na África. Esse país é vizinho do Egito. Vocês já viram muitas coisas sobre o Egito, as pirâmides do Egito. Pois esse templo, ele fica num país vizinho, tá? E essa região que é banhada pelo rio Nilo, tanto o Egito quanto esse país, o Sudão, também é banhado pelo rio Nilo. Essa região é onde aconteceram as primeiras civilizações. Vocês sabem onde fica a África, não é? Pois muito bem, no norte da África, nós podemos ver o Egito, não é? Vamos observar juntos aqui no mapa? No norte da África, a gente pode ver aqui o Egito, que está pintado aqui com essa cor avermelhada. Pois o Sudão, o país onde aquele templo que a gente acabou de ver na abertura desse capítulo, né? O Sudão fica bem aqui, ao sul do Egito. Também é banhado pelo rio Nilo. Muito bem. Aqui também, nessa parte rosa, né? Aqui viviam os egípcios. Nessa parte rosa viviam os mesopotâmicos. Nessa parte verde, os indianos. E aqui de laranja, havia os chineses, né? Todas essas regiões são banhadas por importantes rios. E isso foi muito importante para que eles se fixassem aí. A necessidade da água, não só para beber, mas para o cultivo dos alimentos, para a criação dos animais, né? Então, aqui no Egito, tanto quanto no Sudão, um importante rio, o rio Nilo. Aqui na Mesopotâmia, a gente pode ver o rio Tigre e o rio Eufrates. Já nessa região em verde, o rio Indo, né? Aqui na China, o rio Azul e o rio Amarelo foram muito importantes para as primeiras civilizações. São importantes até hoje, mas eles foram muito importantes para que os seres que no passado eram nômades e apenas coletavam frutas, pescavam, caçavam, passassem a ser sedentários, ou seja, se tornassem sedentários, se fixassem num lugar. Isso, claro, após aprender a cultivar, né? Após aprender a plantar. A gente sabe que quando a gente planta, a gente precisa esperar que essa semente germine, que ela cresça, que ele dê frutos e esteja pronto para a colheita, né? Isso leva tempo, então o homem precisou se fixar, e quando ele se fixou e aprendeu a plantar, ele precisou dos animais para ajudá-lo a arar a terra, para ajudar a cuidar da planta e até para se alimentar também desses animais. Então, além de cultivar, ele passou a criar animais também, e as civilizações foram se foram formando aldeias, essas aldeias foram crescendo, se tornando vilas e depois cidades e grandes civilizações. Muito bem. Recapitulando, então. Os primeiros seres humanos eram nômades, ou seja, eles se deslocavam para diversas regiões onde pudessem coletar frutos, onde pudessem caçar, onde pudessem pescar, né? Então, aqui. Mas aí, nessa época, então, eles apenas desenvolviam alguns instrumentos para a caça, para a pesca, para se alimentar, né? Eles tinham lanças, eles tinham facas, machados, raspadores. Mas então, eles desenvolveram, né, há 12 mil anos atrás, aproximadamente, também desenvolveram instrumentos para serem
utilizados na agricultura. A prática de cultivar alimentos foi desenvolvida e provavelmente por mulheres, né, a partir da observação do crescimento de sementes no solo, e nessa época os animais passaram a ser domesticados para auxiliar nas atividades do cultivo, da colheita. Então, os seres humanos se fixaram em determinadas regiões e deixaram de precisar, de ter a necessidade de se deslocar constantemente em busca de alimentos e se tornaram sedentários. O desenvolvimento da agricultura permitiu que os seres humanos se fixassem, né, deixando de ser nômades e tornando-se sedentários. A partir do momento que o homem se fixou num lugar, ele começou a modificar o espaço onde ele se estabelecia para utilizar melhor a natureza, para utilizar de forma melhor, menos trabalhosa, que rendesse mais, né? Então, por exemplo, em lugares onde havia falta de água, escassez de água, eles construíram canais de drenagem, canais de irrigação. Nessa imagem desta que estamos vendo aqui, é uma imagem da China, né? Os antigos chineses desenvolveram um sistema de terraços, que eles parecem umas escadas, né? Por que eles fizeram isso? Para empoçar a água. Aí vocês podem ver que tem água e eles plantam arroz, e o arroz precisa de muita água, né? Então, eles desenvolveram um sistema de terraços que para que a água seja absorvida pelo solo, fazendo com que esse solo fique bem fértil, capaz e bom para ser cultivado. Essa técnica teve origem em uma região próxima do Rio Amarelo, por volta de 6.000 anos antes de Cristo, onde também eram criados animais como galinhas, ovelhas, bois. Essa técnica ainda é usada na China, tá? Nessa outra imagem, que vocês também têm na apostila de vocês, nós podemos ver algumas construções de canais de sistema de drenagem que foram construídos por volta de 2.500 a 2.000 antes de Cristo, no Paquistão, né? Então, são obras muito antigas que mostram o homem modificando a paisagem, né, para conseguir se estabelecer num lugar, se fixar, né? Agora, vamos ver juntos as atividades que você tem na página 23 para realizar? Na atividade número 1, você tem que numerar as sentenças com a sequência correta dos acontecimentos. Então, nós temos que ler cada uma das frases e numerar. Colocar o número 1 no que aconteceu em primeiro, depois 2 no que veio em segundo. Vamos ver. Os seres humanos eram nômades, percorrendo lugares em busca de alimentos. A agricultura e a criação de animais foram atividades importantes para a diversificação e o aumento da produção de alimentos. Modificações no espaço foram feitas para melhor aproveitamento e uso dos recursos naturais. Com o desenvolvimento da agricultura, os seres humanos puderam se fixar em determinados lugares, tornando-se sedentários. O aumento da população deu origem aos primeiros agrupamentos humanos. Sobre o aumento da população, a gente tem que pensar que quando os seres humanos se estabeleceram, puderam plantar, puderam criar animais, eles passaram a se alimentar melhor e, consequentemente, viver mais tempo. E com isso, a população também aumentou, tá? Muito bem. Onde você colocaria o número 1? Ah, se você disse que colocaria o número 1 aqui, porque antes de qualquer coisa, os seres humanos eram nômades,
Ah, então você se saiu muito bem. Termine de numerar essas frases. Em seguida, você vai ver aqui, né? Essa questão é oral. Os primeiros assentamentos e cidades surgiram perto dos grandes rios. No presente, a Índia, o Paquistão e o Afeganistão ocupam o vale do rio Indo, onde cidades foram formadas há quase 5.000 anos. Pensem como o Brasil é jovenzinho, né? O Brasil tem apenas 520 anos, claro, estou falando de após a chegada dos europeus aqui. Essas regiões, essas cidades foram formadas lá há quase 5.000 anos, né? Então, o Brasil é um país muito jovenzinho. Na antiga cidade de Arapa, os pesquisadores encontraram muralhas, avenidas e um complexo sistema de canais para drenar a água. Eu já mostrei para vocês essa imagem, né? Então, vamos pensar aqui, né? Esses canais de drenagem, né, que foram erguidos há esse tempo. Qual a importância desse tipo de construção retratada na fotografia? Por que que eles fizeram isso? Meu gente, o sistema de drenagem, né, eles levavam a água para lugares distantes e facilitavam as atividades do dia a dia, porque essa era uma região em que tinham enchentes. Então, essa drenagem fazia com que a água, né, onde eles viviam, esvaziasse, que ela corresse para fora, né? Muito importante para a vida deles. Muito bem. Aqui tem uma sugestão de atividade, mas que eu vou dizer para vocês. Quem se interessar pode fazer. Você escolhe um desses lugares que estão em destaque e pesquisa, navega na internet sem a preocupação de ter que mandar nada para a professora, apenas para você conhecer. Lá tem vestígios arqueológicos, então você pode colocar vestígios arqueológicos das primeiras civilizações e você vai encontrar, né? Muitas imagens, muitos textos, e você vai ver também a importância que os rios tiveram para essas civilizações. E os rios sempre têm importância, né? Por isso, pensem, na nossa cidade também, ela está às margens de um rio. Por quê? Justamente pela nossa necessidade de estar próximo da água. Faça as atividades e a gente corrige na nossa live, ok? Beijo e até mais.